15. O sexto planeta era um planeta 10 vezes maior. Era habitado por um ancião que escrevia livros enormes. Opa, um explorador! Exclamou ele, ao avistar o príncipezinho. O príncipezinho sentou-se na mesa e ofegou um pouco. Já tinha viajado tanto. De onde está vindo? Perguntou o ancião. Que livrão é esse? Perguntou o príncipezinho. O que o senhor faz aqui? Sou geógrafo, disse o ancião. O que é geógrafo? É um cientista que sabe onde ficam mares, rios, cidades, montanhas e desertos. Isso é bem interessante, disse o príncipezinho. Finalmente uma profissão de verdade. Olhou ao redor para ver o planeta do geógrafo. Nunca tinha visto planeta mais majestoso. É bem bonito o seu planeta. Há oceanos nele? Não dá para saber, disse o geógrafo. O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não dá para saber, disse o geógrafo. E cidades, e rios e desertos? Também não dá para saber, disse o geógrafo. Mas o senhor é geógrafo. Exatamente, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Estou sem nenhum explorador. Não é o geógrafo que vai contar cidades, rios, montanhas, mares, oceanos e desertos. O geógrafo é importante demais para ficar zanzando por aí. Não sai do escritório, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota as lembranças deles. E, se as lembranças de algum deles lhe parecerem interessantes, o geógrafo mandará fazer uma investigação sobre a moral do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse provocaria catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho. Porque bêbado vem em dobro. Então o geógrafo anotaria 2 montanhas onde houvesse uma só. Conheço alguém que seria um mau explorador, disse o príncipezinho. É possível. Portanto, quando a moral do explorador parece boa, faz-se uma investigação sobre sua descoberta. Indo lá ver? Não, é muito complicado. Exige-se que o explorador forneça provas. Por exemplo, se for a descoberta de uma montanha grande, exige-se que ele traga pedras grandes de lá. O geógrafo calou-se de repente. Mas você está vindo de longe, é explorador. Vai me descrever seu planeta. E o geógrafo, depois de abrir o livro de registros, apontou o lápis. Primeiro, os relatos dos exploradores são anotados a lápis. Para passar a tinta, espera-se que o explorador forneça provas. E então? Perguntou o geógrafo. Lá em casa não é muito interessante, disse o príncipezinho. É pequenininho. Tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e um vulcão extinto. Mas nunca se sabe. Nunca se sabe, disse o geógrafo. Também tenho uma flor. Não anotamos flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. O que significa efêmera? Os livros de geografia são os mais sérios de todos, disse o geógrafo. Nunca saem de moda. É muito raro uma montanha mudar de lugar. É muito raro um oceano se esvaziar. Nós escrevemos coisas eternas, mas os vulcões extintos podem entrar em erupção, interrompeu o príncipezinho. O que significa efêmera? Se os vulcões estão extintos ou em erupção, dá na mesma para nós, disse o geógrafo. O que conta é a montanha, ela não muda. Mas o que significa efêmera? Repetiu o príncipezinho que, em toda a vida, nunca tinha desistido de uma pergunta depois de fazê-la.
significa ameaçado de desaparecimento próximo. Minha flor está ameaçada de desaparecimento próximo? Claro. Minha flor é efêmera, pensou o príncipezinho, e só tem 4 espinhos para se defender do mundo, e eu a deixei sozinha em casa. Esse foi seu primeiro sentimento de remorso, mas recobrou a coragem. O que o senhor me aconselha a visitar? Perguntou. O planeta Terra, respondeu o geógrafo. Tem boa reputação. E o príncipezinho se foi, pensando na flor. 16. O 7º planeta, portanto, foi a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Nela existem 111 reis, não esquecendo os reis negros, claro. 7.000 geógrafos, 900.000 homens de negócios, 7,5 milhões de bêbados, 311 milhões de vaidosos, ou seja, cerca de 2 bilhões de gente grande. Para dar uma ideia das dimensões da Terra, direi que antes da invenção da eletricidade, era preciso manter, no conjunto dos 6 continentes, um verdadeiro exército de 462.511 lanterneiros. Visto um pouco de longe, o efeito era esplêndido. Os movimentos daquele exército eram regrados como os de um balé de ópera. Primeiro era a vez dos lanterneiros da Nova Zelândia e da Austrália. Estes, após acenderem seus lampiões, iam dormir. Então entravam na dança os lanterneiros da China e da Sibéria. Estes também, depois, sumiam nos bastidores. Depois era a vez dos lanterneiros da Rússia e da Índia. Depois dos da África e da Europa. Depois dos da América do Sul. Depois dos da América do Norte. E eles nunca se enganavam na ordem de entrada em cena. Era grandioso. Só o lanterneiro do único lampião do Polo Norte e seu confrade do único lampião do Polo Sul levavam uma vida de ócio e displicência. Trabalhavam 2 vezes por ano.